estamos de volta, agora em definitivo, com mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, de Capixaba, Plasticastro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, aí você precisa fazer um pacote básico, senão você não tem acesso. Ou diretamente pelo portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Deputado Daniel Zen, líder da bancada do PT na Assembleia, seja bem-vindo ao programa, é sempre um prazer recebê-lo. Muito boa noite. Boa noite, Muniz. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Mais um bate-papo importante aqui contigo, com o Rogério, com o Narciso. É uma alegria estar aqui com vocês. Rogério Venceslau, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. É sempre uma satisfação. Boa noite, Muniz, boa noite ao deputado, boa noite ao Narciso, boa noite a você de casa. Eu já estou me sentindo muito à vontade, né? Já acho que é a terceira de casa, vez pronto. Que eu estou por aqui e vamos fazer essa conversa aqui. Espero que, antes de tudo, vai ser uma boa conversa, porque o deputado é um deputado que tem conteúdo, né? É um intelectual, antes de ser um político. Então, eu creio que vai ser um assunto que a gente vai abordar com mais profundidade. Sim, com certeza. Doutor Narciso, boa noite, seja bem-vindo. Cabe ao senhor fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Eu vou dar prosseguimento a um trecho do que o Venceslau acabou de produzir. E eu quero fazer uma confissão pública aqui, deputado Daniel Zen, sobre o empobrecimento da nossa atividade política, quer no Brasil, quer aqui no Acre. Não se trata de um vitupério, nem de um elogio gracioso. Mas eu quero confessar a minha tristeza, e aqui não estou nem a declarar que votei no senhor. Não estou fazendo esse tipo de coisa. E também não estou a menosprezar os 24 novos deputados estaduais que tomarão assento na nossa Assembleia Legislativa. Mas eu tenho a autoridade e a independência para dizer que com sua bagagem de conhecimento, pela sua dedicação à política com P maiúsculo, você vai fazer muita falta na Assembleia Legislativa. Obrigado, Narciso. Fico feliz aí com as suas palavras, né? Não, e não somente isto. Muniz, me permite eu prosseguir um pouquinho na minha pergunta, embora o programa está começando agora, fica à vontade. Demais. A eleição próxima passada foi a mais disforme que podia existir no Brasil. Nós tivemos uma disputa entre duas anticandidaturas para presidente da República. Você tem que reconhecer. Sim. Porque eu assim entendo e acho que assim o é. Um percentual apreciável dos votos de Bolsonaro foi diante lulista. E Lula se elegeu com a parte apreciável de votos anti-bolsonaristas. Sem dúvida, Narciso. Concordo com o teu Eu pergunto, deputado, pelo tanto que você estuda, que eu sei que você é um estudioso, eu sou um deles. Quando a mediocridade política do Brasil vai ter fim? Pergunta de $1 milhão. Que ajuda dos universitários, das placas? Tem que pedir várias plaquinhas. Na verdade, Narciso, primeiro te agradecer pelas palavras, né? A gente realmente, esses 8 anos que eu tive na Assembleia, completando agora, né, no mês de dezembro, no mês de janeiro, na verdade, a gente procurou sempre se dedicar ao grande debate público, né? Ao debate
das matérias, das proposições legislativas que o governo encaminhava, que nós deputados apresentávamos, sempre fazendo um debate qualificado naquelas áreas onde a gente tem um pouco mais de conhecimento, como a educação, a cultura, o esporte, o lazer, as políticas públicas de uma forma geral. Mas a democracia ela tem desses meandros, né? A eleição nem sempre, é o que eu sempre digo, os atributos necessários para se vencer uma eleição nem sempre são os mesmos que são necessários para você exercer um bom mandato, né? Para vencer uma eleição, você precisa ser uma pessoa muito carismática, ser um grande comunicador, né? Uma pessoa que tem uma empatia grande com o eleitor, com o público. Eu confesso para vocês, vocês me conhecem, eu não sou o cara mais simpático do mundo, né? Eu não tenho essa... há pessoas até que olham assim e digam que eu sou antipático, ensimesmado, né? O Zen é metido, arrogante. Não é, porque é o meu jeitão mesmo, mais calado, mais tímido, né? Eu não tenho aquela desenvoltura que colegas meus têm no corpo a corpo com o eleitor. E, além disso, recursos financeiros, né? Não vou dizer que eu fiz uma campanha pobrezinha, basta olhar lá os dados no portal de transparência do Fundo Eleitoral, eu recebi lá uma quantidade razoável de recursos do Fundo Eleitoral, mas teve candidatos, colegas que receberam 3, 4, 5, 6 vezes mais do que eu, né, concorrendo ao mesmo cargo. Então o Fundo Eleitoral, que foi um mecanismo criado para tentar diminuir a diferença entre os candidatos que tinham mais posses daqueles mais humildes, mais pobres, acabou se tornando o contrário disso. Ele virou um mecanismo, um instrumento de agudizar, né? Intensificar ainda mais essas diferenças. Por quê? Porque a maior parte dos recursos acaba indo ou para quem tem mandato ou para quem tem relação direta com o dirigente partidário, né? Ou quem tem lá, no caso dos deputados estaduais, quem tem lá um padrinho, candidato a deputado federal, né? Então ficou muito isso. Você vê que os candidatos a deputado federal aqui, sem contar os senadores e os candidatos a Senado, a governo e nós, candidatos a deputado estadual, movimentaram um montante total de mais de 30 milhões. Né? Então foi dá mais de 1% do PIB do Acre no mês. Né? Então foi uma quantidade de recursos assim, sem precedente. Nenhuma outra eleição a gente viu esse volume. Então parece que a eleição virou quase que um leilão de voto. Né? E um leilão legalizado, Narciso. Porque hoje, por exemplo, é perfeitamente legal, não é imoral, não é antiético, não é nada, você contratar pessoas, por exemplo, para trabalhar para você na sua campanha. Quando você contrata uma pessoa, o chamado cabo eleitoral remunerado, para trabalhar para você, pressupõe que ele vai votar em você. Ali já se cria uma relação. Você está contratando ela, a pessoa vai estar lá na rua pedindo voto, entregando teu material, participando do bandeiraço, né? Falando em seu nome, divulgando as tuas propostas, e ela não vai votar em você. É claro que ela vai votar em você. E de lambuja, talvez ela ainda traga a família. Então hoje, quem tem mais recursos, que contrata mais gente para trabalhar na sua campanha, acaba tendo mais voto, acaba ganhando. Né? E isso está legalizado. Porque não tem nada de errado nisso. Não tem nada de ilegal, não tem nada de imoral. Não tem nada de ilegal, mas tem muito de errado. Talvez a moralidade você até questione, mas não tem nada de ilegal, porque o fundo partidário e o fundo eleitoral foi legalizado. Foi. Mas, no meu entender, isso se constituiu num dos grandes erros em desfavor da nossa democracia. Agora, Narciso, eu não sei o que é pior. Aqui, Narciso, me permita, deputado. Qual é a outra alternativa? Pois é. O financiamento privado de campanha? Aí que eu ia chegar nisso. Então, o financiamento público, ele veio para tentar combater a história do financiamento privado, que muitas vezes era feito por debaixo dos panos, a gente não sabia quem eram os doadores, e acabava que, obviamente, né, o candidato que veio de uma classe social mais favorecida, ou que tem relações com o setor empresarial, né, com seus padrinhos políticos, se dava melhor. Só que não mudou, né? Só trocou do privado para o público, né? Mas a desigualdade e essa competição desleal, vamos dizer assim, entre diferentes candidatos, ela permaneceu igual, talvez até se intensificou. Então, não é abandonar o financiamento público e voltar para o privado, não se trata disso, mas é criar alguns mecanismos dentro do financiamento público, por exemplo, determinar regras para a distribuição do recurso. Hoje existem regras para saber quais partidos ficam com que montante, que é a partir da quantidade de votos que tem os candidatos a deputado federal de cada chapa e a quantidade de deputados federais eleitos lá no Congresso, com assento no Congresso. É a partir disso aí que se divide, que se faz a distribuição do recurso entre os partidos. Mas quando chega dentro do partido,
Como é que distribui para os candidatos? Tem partido que tem critério, o nosso observa lá candidaturas de negros, de mulheres, da população LGBT, etc. Tenta contemplar as minorias, né? Mas e os outros partidos? Fica só por conta de quem é o cacique, de quem tem a chave do cofre, o presidente, o tesoureiro, do diretório nacional, do diretório regional. Então isso precisa mudar um pouquinho, precisa novas regras, né, para aperfeiçoar o sistema. O sistema em si não é ruim do financiamento público, existe em vários países e funciona bem, mas do jeito que está, ele está carente de uma regulamentação um pouco mais rígida, que garanta que esse dinheiro vai chegar. Se o Muniz é candidato e o Rogério também, não vai botar todo o dinheiro no Rogério e deixar o Muniz sem nada. Vamos distribuir esse recurso de uma forma um pouquinho mais equitativa. Tudo bem, se o Muniz tiver um mandato, pode ser que ele receba um pouco mais, é justo. Ou até o inverso, não, tem mandato, tem mais condições, dá mais um pouco para quem não tem. Ou seja, debater regras para que não aconteça isso que você falou, Narciso. E talvez, quando à medida que for aperfeiçoando essas regras, que eu acho que já melhoraram bastante, você vê que a cláusula de barreira, esse ano, até a última eleição, quando nós tínhamos a coligação proporcional, entrou candidato com 2.500 votos, 3.000 votos. Dessa vez não entrou. Dessa vez, o candidato que menos teve voto foi meu colega, advogado, também o Eduardo Ribeiro, do PSD. Ele teve mais de 4.700 votos. Uma votação extraordinária. Foi o que entrou com menos votos. Então, as novas regras, a regra do 20-80, o candidato tem que atingir no mínimo 20% do coeficiente eleitoral, a chapa tem que atingir no mínimo 80% do coeficiente, não pode coligar, só coligação só na eleição majoritária. Os partidos, para poderem continuar existindo e receber recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, tem que ter um percentual de votação distribuído nos diferentes estados brasileiros. Isso vai ajudando, já diminuiu a quantidade de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Já chegou a ser quase 30, hoje ficaram 19. Aqui na Assembleia também diminuiu. Então, as regras que foram introduzidas ao longo dos últimos anos ajudaram a melhorar. Ainda não chegou num nível que eu diria assim, ideal, mas está melhorando devagarinho. Daniel, você vai entender perfeitamente onde é que eu quero chegar com a minha pergunta. Antes de ontem terminou a eleição nos Estados Unidos. As intermediárias, né? A chamada eleição de meio mandato. Meio mandato, é. Resultado. O Partido Republicano elegeu 50 deputados, 50 senadores. O Partido Democrata elegeu 50 senadores. E lá o posto de presidente do Congresso Nacional é exercido pela vice-presidente. Está na Constituição americana. Perfeito. Na Câmara dos Deputados, a diferença entre o número de deputados, são 430 e poucos, entre o número de deputados federais do Partido Democrata e do Partido Republicano foi apenas de 10 deputados federais. Aonde é que eu quero chegar com isso? Para mim, tão ou mais grave no nosso sistema partidário é a fragmentação partidária nas casas parlamentares. Você vê o seu partido, PT, eu até poderia dizer que foi o grande vitorioso dessa eleição. Até porque elegeu a joia da coroa. Elegeu a joia da coroa. Sim. Que a disputa fundamental dessa eleição era a presidência da República. Perfeito. Mas para que ele consiga uma maioria mínima para governar, ele tem que fazer composições com no mínimo 12 partidos políticos. E aí é onde mora o perigo, né? E aí é onde mora o perigo. O Joe Biden vai governar
com a minoria de 10 deputados federais na Câmara dos Deputados. Aí ele sabe que vai precisar conversar com o Partido Democrata para aprovar os seus projetos. Sim. E aqui no Brasil, está mais do que provado. Daniel Zen, eu tive vergonha de ser brasileiro quando eu vi no mês de março, próximo passado, no mês de março, 140 deputados federais mudaram de partido. Nos Estados Unidos, não tem nem lei que proíba, que obrigue a fidelidade partidária. Porque se um deputado federal lá mudar de partido, é o eleitor que nunca mais vota nele. Exatamente. Tem essa consciência, né? Você sabe que uma vez o Pelé, ele foi muito mal entendido. Doutor, vamos fazer o seguinte, na volta o senhor conta a história do Pelé. Só um minutinho, que é curtinha. Ele foi mal entendido quando ele disse que o brasileiro não sabia votar. Está correto o que ele disse. Mas mais correto ele estaria dizer se dissesse que as nossas elites não querem que nossos eleitores saibam votar. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes com a segunda parte do nosso programa de hoje. Você não precisa mudar de canal. Continue com a gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Se você ligou o seu televisor agora no canal 8.1, na sua TV Rio Branco, nós estamos aqui a conversar com o deputado Daniel Zen, advogado e também líder da bancada do PT na Assembleia. Muito obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @ORioBranco, ok? Você pode me seguir também, @Muniz11 no Instagram e também no Facebook. Ô Rogério, o nosso diretor Márcio Nunes me acusou agora há pouco de ter deixado a corda correr solta e o doutor Narciso dominou o primeiro bloco. Tomou de conta do primeiro bloco. Vamos ouvir o nosso entrevistado. Então, a palavra agora está com você. Não deixe o doutor Narciso tomar conta do segundo. Vamos ouvi-lo, porque ele precisa Vamos equilibrar a coisa, né, o Narciso colocou. Mas depois eu quero já ir para uma segunda etapa, que é falar de governo. Vamos lá, porque o Lula se elegeu com discurso. Será que ele vai governar com esse mesmo discurso? Mas responda primeiro ao Narciso, deputado. O Narciso colocava essa questão da fragmentação partidária, né, nas casas legislativas, no Congresso, né, na Câmara, no Senado, também nas Assembleias. Nas Assembleias de estados pequenos como o nosso, isso é menos sentido, porque só são 24 deputados, né? Mas numa casa que tem mais de 500 deputados, como nossa Câmara dos Deputados, e aí realmente complica, Narciso. O presidente Lula vai ter muita dificuldade, muito embora a gente já esteja vendo os partidos do chamado Centrão sinalizando, né, de forma positiva a via fazer a composição. Eu só espero que o governo não caia na esparrela de manter essa estrutura viciada do chamado orçamento secreto, que sequestrou a capacidade do governo de manter programas nas diferentes áreas, na educação, na saúde, na segurança. Hoje o orçamento está todo na mão. Aquilo que não é carimbado para educação e saúde, que está na Constituição, as chamadas despesas vinculadas, está na mão do Congresso. O governo ficou refém, completamente refém, não só da questão das votações das matérias, mas do orçamento. O governo não tem capacidade de tomar uma decisão hoje para investir aqui ou ali, sem passar por uma indicação de um parlamentar no chamado orçamento secreto. Então isso tem que acabar, né? Até porque eu acho que isso ainda vai se revelar o maior esquema de desvio de recursos da história do país, né? Ao mesmo tempo, nós não podemos cair naquele mesmo problema de tentar que aconteça coisa parecida com o que foi o mensalão, ou o petrolão, ou o que quer que seja, né? Então, há que se montar realmente uma base de sustentação, né? Que obviamente quem é de partido da base de sustentação de governo faz parte de governo, ocupa ministérios, secretarias, cargos. Isso aí eu não vejo problema, né? O problema é quando você faz disso um comércio, né?
aí o Congresso vira um mercado peça, e como diz o ditado, a medida do T nunca enche, as pessoas estão sempre querendo mais, e não tem como chegar a atender essas expectativas de todos os congressistas. Deputado. Então, se tiver habilidade política na negociação, na composição, talvez se consiga evitar algumas alianças mais perigosas, né? Eu não vejo necessidade nenhuma de dialogar com o PTB do Roberto Jefferson, por exemplo. Eu não vejo necessidade de dialogar com aquele núcleo mais duro do bolsonarismo, tanto do PP como do União Brasil. Agora, a parte do União Brasil, do Partido Progressista, dos outros partidos que desejarem dialogar num sentido republicano da condição política, eu não vejo problema. As pautas mais radicais que tomaram conta da campanha, né? No caso da esquerda, legalização das drogas, legalização do aborto. Agora, mais recente, essa questão da herança, surgiu essa ideia de a herança não pertencer mais aos filhos, e sim ao Estado. Isso é tudo bobagem. Não, são coisas que fazem parte de uma campanha, como definiram o voto de muita gente nessa campanha. Agora, quando vai para governar, é diferente, porque a poeira baixou, a própria sociedade está muito mais atenta, né? Os movimentos são muito mais fiscalizados. Como que vai ser isso na prática, deputado, na sua visão? Olha, Rogério, para você ver, o PT é um partido tão democrático, tão amplo, o segundo maior partido do mundo, o maior partido da América Latina em termos de filiados, que ele admite nas suas hostes pessoas que vão de A a Z dentro da regra do espectro político. Então você vai ver lá dentro do PT, por exemplo, segmentos, setores, setoriais, como a gente chama, tem lá o setorial do meio ambiente, o setorial da educação, da saúde, dos direitos humanos, da segurança. Você vai certamente encontrar escritos, papéis, documentos de setores, grupos, segmentos do PT defendendo bandeiras como as que você falou. A legalização do aborto, a legalização da droga. Isso não quer dizer que é a posição majoritária do partido. A posição majoritária do partido é dita nos documentos aprovados pelo seu Diretório Nacional, pela sua Comissão Executiva Nacional, que colhe tudo, né, todas as contribuições dos seus grupos, das minorias, das maiorias, e forma um entendimento mediano em torno das pautas, inclusive as pautas polêmicas. Nunca, em nenhum momento da história do Partido dos Trabalhadores, legalização de aborto ou legalização de droga entrou na proposta nacional. Na proposta aprovada pelo Diretório Nacional. É proposta de algumas pessoas. Agora, as fake news bolsonaristas diziam o quê? Dizia que se o Lula ganhasse ia fechar a igreja, dizia que ia ampliar as hipóteses do aborto legal, dizia isso, dizia aquilo, tudo mentira, né? Lula foi presidente 8 anos, nunca fechou a igreja, ao contrário, foi ele que assinou, sancionou a lei da liberdade religiosa, isso ficou provado na campanha, nos debates. Esse tipo de pauta, elas não prosperam, Rogério, porque ela não faz parte do consenso mediano da sociedade. Quando você vai governar, o que você falou. Para governar, você precisa... É claro que a democracia é a prevalência da vontade da maioria, mas com respeito às vontades das minorias. A maioria vencedora não pode simplesmente esmagar a minoria vencida. O ônus da maioria vencedora é saber lidar com a minoria vencida, é saber compor, é saber abraçar. Porque o sentido do Estado de Direito é justamente proteger as minorias. Porque se for só maioria vence e sufoca a minoria, não precisa de Constituição, não precisa de lei, né? Aí é a barbárie, Narciso. Aí é olho por olho, dente por dente, né? Lei do talião. Então, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito existe para isso, para dizer, olha, a maioria... A vontade da maioria prevalece, mas não suplanta, não sufoca a vontade da minoria. A vontade da maioria das minorias também tem que existir, até porque senão não tem democracia, e vira ditadura, vira autocracia, vira qualquer coisa que não seja democracia. Mas dentro dessa mesma democracia, para você fazer pautas espinhosas prosperarem, você precisa obter esse chamado consenso mediano. E esse consenso mediano, você não ganha ele, você não obtém ele no grito, né? Na base da imposição, na base da violência, na base do protesto. É do diálogo, na conversa. É do diálogo, do convencimento, é a chamada teoria da ação comunicativa, né? Que você tem que conversar e, ao conversar, convencer o seu adversário, os seus oponentes. E nesse processo de convencimento, e a gente vê isso muito nas casas legislativas, né, Narciso? Narciso foi congressista na Constituinte.
Você vê isso quando você vai e faz uma proposição, o cara, eu não concordo com isso não, então vamos chegar no consenso, eu recuo aqui, tu avança acolá, e aí você vai chegando no chamado consenso médio entre situação, oposição, entre esquerda, direita, entre maioria, minoria. Isso é democracia, né? É a prevalência da vontade da maioria com respeito às minorias, é o respeito às regras do jogo enquanto o jogo estiver sendo jogado, você não pode mudar a regra no meio do jogo, tem que esperar o jogo terminar para poder alterar a regra do jogo. E é o governo do povo, pelo povo e para o povo, como já dizia o Abraham Lincoln. Esses 3 elementos, se você faltar um desses aqui, não é democracia. Daniel, você não vê, nós não viemos aqui para chorar o resultado e nem para comemorar o resultado da eleição passada. E não me interessa quais as suas preferências políticas. Até porque você já sabe quais são. Tem uma frase que eu queria que vocês se lembrassem e me dissessem o nome do autor. Diz que a hipocrisia é o empréstimo que o vício faz à virtude. Uhum. Não sei, essa frase... Eu não sei de quem é, mas está com cara de Maquiavel. Bem. Quando fala em virtude, eu só lembro do Velho Príncipe. Eu dava-me nojo. E esse assunto, por incrível que pareça, esteve de volta agora na eleição americana, a questão do aborto. Você sabe quantos abortos acontecem no Brasil a cada ano? São milhares. 800 mil abortos por ano no Brasil. Clandestino. Então eu pergunto, e aonde é que... E determina a pena. A mulher que faz o aborto consentido é condenada a 3 anos de prisão, e o médico ou a parteira que procedeu ao aborto é condenada a 5 anos de prisão. E não me consta que nenhuma delegacia e nenhuma cadeia do Brasil tenha uma mulher presa por ter feito aborto e nem tem uma por ter feito aborto. Então, eu acho que tem determinados assuntos que, para mim, entra no noticiário político como uma forma. Chegou no ponto, Narciso, como forma de desviar a atenção, porque o que eu sempre digo? Uma das estratégias do bolsonarismo, enquanto uma faceta brasileira do totalitarismo, e é isso que nós temos que entender, não é a questão do Bolsonaro contra o Lula, quem ganhou e quem perdeu a eleição. Até porque o Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo está aí presente na sociedade. Prova é tanto que ele teve 58 milhões de votos, o Lula teve 60, 2 milhões e pouco a mais, mas o bolsonarismo é uma manifestação do autoritarismo com fortes pendores ao totalitarismo, né? Que é aquela concepção, as ideologias totalitaristas se manifestam por doutrinas extremistas, fundamentalistas, né? Quando uma das estratégias das diferentes formas de manifestação do totalitarismo é você fazer a inversão da pauta da arena pública e da arena privada. Você leva para a arena pública, para o debate público, assuntos que são da esfera da vida privada das pessoas. E quando você leva assuntos da esfera da vida privada, você gera confusão, contenda, cisânia, dissenso. Por quê? Porque no assunto privado não tem certo nem errado. Tem diferenças e preferências. Preferências e diferenças que, numa democracia plena, deveriam ser respeitadas. Mas como nós não somos, em nenhum canto do mundo, uma democracia plena, todo canto do planeta, todo país tem seus preconceitos, suas discriminações, suas formas de racismo, de homofobia, etc. Uns mais, outros menos, mas todo canto tem. Aí o que acontece? Aí você leva o assunto do aborto. Ora, esse assunto do aborto deveria ser um assunto de saúde pública e que vai da convicção pessoal. Eu, particularmente, sou contra. Mas acho que é um assunto que tem que ser tratado à luz do direito das mulheres. Elas é que têm que fazer esse debate de forma mais adequada, né? Eu acho que a união homoafetiva, a união civil, todo mundo tem direito. O casamento religioso, não. Aí é com a doutrina religiosa que vai dizer se quer ou não casar 2 pessoas do mesmo sexo. Você não pode obrigar o padre, o pastor, o rabino a fazer uma celebração religiosa entre pessoas do mesmo sexo se ele entender que não deve, né? Não posso ir lá e obrigar. Porque é uma questão. Mas por que isso? Porque religião, sexualidade, reprodução, etc., são assuntos da esfera da vida privada. Não é para estar debatendo no público. Se você for debater no público, vira debate de time de futebol, dá briga.
O que é para debater na arena pública? Emprego, geração, crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda, redução da desigualdade, inclusão social. Só que quando eu jogo esses assuntos, Muniz, espinhosos, que são privados, que emocionam as pessoas, aí todo mundo se emociona, todo mundo briga, aí o pai não conversa mais com o filho, o tio não chama mais o sobrinho para o churrasco domingo, vira uma confusão danada, causa uma desunião, uma desordem, um caos social. E enquanto o pessoal está nesse caos, os verdadeiros donos do poder estão achando graça, porque as pessoas estão se esquecendo de debater o que realmente importa, que é o assunto de interesse público que deveria ocupar a arena pública. Então, a Hannah Arendt, lá atrás, junto com o Habermas, eles já falavam sobre a arena pública e a arena privada, já falavam sobre o totalitarismo, aquele livro dela, A Origem do Totalitarismo. Então, assim, essas estratégias que o bolsonarismo utilizou para causar confusão na cabeça, continua acontecendo. Você vê nos protestos agora, nos fechamentos das BRs, das rodovias, o pessoal está se deixando levar até por piada. O cara chega lá, fala o nome do general, que é um trocadilho, né, com a genitália masculina, e o pessoal lá acredita. Lá o general Benjamin Arrola vai decretar o estado de sítio, o pessoal comemora. Gente, Benjamin Arrola é um trocadilho, está falando do... Pelo amor de Deus, né? Mas é confuso essas coisas. Daniel, você agora falou do nome de uma escritora que para mim é uma das minhas paixões, Hannah Arendt. Quando uma frasezinha curta dela, que sempre me vem à mente, é que nós vivemos tempos da naturalização do mal. Sim. O mal está naturalizado. Sim. A questão do próprio aborto. Eu conheço um amigo que eu tenho certeza que já fez 2 abortos. Se ele tivesse sendo entrevistado por mim e eu perguntasse se ele era a favor ou contra o aborto, ele era só contra. Mas fez. Mas fez. Então, nós temos, e é por isso que você foi convidado, e você mesmo sem mandato, mas pela sua bagagem de conhecimento, você não quer que você venha para quê? Apenas para discutir o PT, se Bolsonaro é isto, se Lula é aquilo, mas para você trazer alguma coisa de conhecimento que possa convencer as pessoas que a sociedade precisa mudar. Nós não podemos chegar numa eleição, como a passada, para a escolha de presidente da República, onde nós tínhamos muito mais 2 anticandidatos do que uma eleição de 2 candidatos. Perfeito. Hein? Você tem que votar na pessoa que você quer, e não você votar num terceiro para derrotar um 4º candidato. No início eu falei aqui que o debate ia ser profundo, porque nós temos um intelectual aí sendo sabatinado. Imagina. Mas tudo isso que a gente discute aqui passa por um fator, Narciso, você vai concordar comigo, que é a comunicação. A proliferação das redes sociais, sem qualquer regra, colocou um adicional nesse caos, né? E eu gostaria de ouvir a opinião do deputado sobre isso. Não que eu seja um defensor da censura, mas eu estou achando que já existe um excesso de democracia nas redes sociais. Compreende? Me diga a sua opinião também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial, aí o doutor Narciso dá a opinião dele e o do deputado também. Lembrando que, na minha opinião, o excesso de democracia vira anarquia, o que a gente não quer, né? Já a gente volta com a terceira e última parte do programa de hoje. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Se você perdeu o primeiro e o segundo blocos, nós estamos aqui a conversar com o deputado Daniel Zen, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Doutor Narciso Mendes, o senhor fez uma pergunta, o Rogério também outra, né? Sim. Deputado, fique à vontade. Rogério, você falou uma coisa interessante, excesso de democracia, né? Talvez eu acho que não seja exatamente o excesso de democracia. E eu nem sou daqueles que advoga a chamada regulamentação da imprensa, não se trata disso, né?
Mas as redes sociais, infelizmente, elas se transformaram em território de ninguém, terra de ninguém. A pessoa vai lá, planta uma notícia falsa, uma fake news. Se ela fizer de uma forma que atrai a atenção das pessoas, cliques, né, e acessos, o algoritmo da rede social vai entender que aquilo é um conteúdo relevante, independente se ele é verdade ou mentira, vai distribuir para a maior quantidade de usuários possível. Aquele conteúdo vai ser acessado por milhões, bilhões de pessoas, ao passo que às vezes uma notícia que é verdadeira, mas que não é tão interessante, porque a gente sabe, a vida na nossa vida, vamos fazer de conta que não existe internet. O que é que interessa? Fofoca. Né? Na época que começou o computador, mas não tinha internet, não era tão potente, como é que era? Tinha aquelas correntes de e-mail, né? O cara mandava. Se você não mandar, vai acontecer uma desgraça na sua vida, e a pessoa ia lá. Então, o velho boato, né, virou as correntes de e-mail, que virou depois a fake news. A diferença, o método é o mesmo, a diferença é a escala. No boato, na rádio cipó, no boca a boca, você atinge ali uma quantidade pequena de pessoas. Toda eleição sempre teve boato desancando o candidato adversário. Toda eleição, desde o tempo do Oscar Passos versus o Zé Augusto aqui no ar. O cabo inventava uma conversa, aí os cabos eleitorais lá diziam, diz que o fulano é viado. Vai lá, espalha essa mentira aí. Diz que ele estava se pegando com o outro lado. É assim, só que agora, com rede social, uma conversa dessa atinge milhões de pessoas em segundos. Né? E aí isso precisa ter cobro, porque liberdade de expressão não é liberdade para mentir, liberdade de expressão não é anarquia, liberdade de expressão não é liberdade para ofender, para praticar injúria, para caluniar, para difamar o adversário e as pessoas. E um dos aspectos dos regimes autoritários, e eu repito, o bolsonarismo é um regime autoritário, que tem pendores fortíssimos em direção aos regimes totalitários. Uma das estratégias dele, através do indigitado gabinete do ódio, era isso. Era inventar mentiras de forma sistemática e espalhar elas através dos mecanismos de inteligência artificial, com monetização, né, através de softwares e hardwares específicos para isso, né, com o objetivo o quê? De detratar adversários. Né? Promover a execração pública, o linchamento moral de quem era contra, né? ao establishment, ao que estava colocado ali na presidência da República, né? E com isso tentar colher dividendos políticos. Isso é uma prática que o Goebbels fazia na Alemanha nazista. Repita a mentira 10 vezes. Né? É uma prática que os regimes lá, da ditaduras chamadas de esquerda, da Coreia do Norte, da China, fazem. É uma prática que era feita pelo chavismo na Venezuela. É uma prática que é feita pelas ditaduras de direita, os regimes totalitários de direita e de esquerda. É uma prática que o Orbán pratica na Hungria, que o Erdogan pratica, que o Netanyahu praticava em Israel, né, que o Zelensky pratica na Rússia, que o Putin pratica na Rússia e o Zelensky pratica na Ucrânia, porque são duas faces da mesma moeda. Daniel, então é isso. Me permita. Ainda bem que o Osmir não está aqui, que eu vou fazer uma crítica para ele está em Brasília, não vai nem saber. Fala do Osmir. Às vezes eu gosto de dizer determinadas frases e pela importância do autor, eu nomino o autor. Sim. Isso eu não faço isso por boçalidade. Eu faço para dar importância àquilo que eu disse. Thomas Jefferson foi presidente dos Estados Unidos há mais de 200 anos. E ele já dizia naquela época, a frase é dele, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Sim. E se você pegar na nossa Constituição, o artigo 5º, causa pétrea, inciso 9, diz: a liberdade de expressão não pode sofrer censura, vírgula. É vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Exatamente. Só que quando você chega no inciso 10, no seguinte, diz: é um direito a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. Então, se você usar o artigo 9, você pode me difamar e eu não posso usar o artigo 10, Inciso 10. o inciso 10, para me defender? Para você ver que não existe, Narciso, no constitucionalismo moderno, no mundo inteiro,
desde das primeiras constituições, da Constituição do México, da Constituição da República de Weimar na Alemanha, da Constituição depois da Revolução Francesa, da Constituição Americana, e de lá para cá todos os estados de direito que se constituíram através do constitucionalismo, não existe nenhum valor absoluto. Verdade, né? Não existe valor Todos absoluto. eles são ponderados. A liberdade, com aquele velho ditado, a liberdade de um termina quando começa o direito do outro, né? O direito de um... Então, tudo isso, todos os valores constitucionais do Estado de Direito, eles são ponderados em face de outros valores igualmente importantes, né? A vida com a incolumidade física, né? A liberdade com o direito à privacidade e à honra das pessoas, ou seja, eu não posso, sob o título ou sob o pretexto de estar usando da minha liberdade, a minha livre manifestação do meu pensamento, minha liberdade de expressão, lhe ofender publicamente. Chegar lá no Facebook, no Twitter e dizer: o Narciso é um bandido, é um safado, é um pilantra, é um ladrão, né? Aí, poxa, ainda que fosse, eu não tenho direito de dizer isso. Aí ao Narciso vai caber o direito de me processar e receber uma justa indenização pela ofensa que eu cometi a ele, né? Da mesma forma que a gente está... A situação concreta agora, o protesto, as pessoas que não se conformam com o resultado da eleição. É direito sagrado deles de protestar. Só que protestar, reivindicar direitos é uma coisa. Quando você está protestando porque você, sem prova ou sem indício de fraude ou qualquer tipo de ilegalidade, você está protestando, atentando contra a democracia, aí já não é mais direito à liberdade de expressão. Aí já vai lá para o artigo 359 do Código Penal, que é o quê? Tentar dissolver o Estado Democrático de Direito, né? Então, veja como são princípios que têm limites, né? São valores que estão previstos na Constituição, estão protegidos pelo ordenamento jurídico, mas eles não são ilimitados. Eles têm limites bem certos, né? Às vezes você pode ter uma dificuldade ali de interpretar quais são esses limites, mas tem limites. Daniel, houve um episódio essa semana, porque eu estou viciado em ler. E isso está me trazendo até algumas preocupações. Semana passada, o vice-presidente da República foi questionado sobre Estão dizendo os que bloqueios dizendo que ele é o primeiro-ministro, né? Os bloqueios das estradas por caminhoneiros. Se a causa dele fosse porque os fretes estão baixos, porque as estradas estão esburacadas, mas o bloqueio era motivado por causa da eleição. Aí foi perguntado ao vice-presidente da República se os caminhoneiros tinham direito a fazer aquela greve. Aí o vice-presidente, o vice-presidente? Mourão, disse: é o direito à livre manifestação, o direito de ir e vir. Quando foi ontem, um blogueiro lulista, Sim. lulista, não, bolsonarista, ou o que não seja, fez a maior das agressões a uma das instituições que eu tenho mais respeito no Brasil, que é o Exército. Aí diz que as nossas Forças Armadas são do tipo melancia. Uhum. Verde por fora e vermelha por dentro. Eu sei que o ministro da Defesa fez uma nota repreendendo o blogueiro por estar cometendo um crime. Então, com isso, eu encerro a minha participação hoje, porque eu tomei muito tempo e agradeço a você. Imagina. A sua presença. Eu termino com uma frase, e ainda que o Osmir não está aqui, eu vou citar o nome da autora também para Simone de Beauvoir. Sim. Ninguém casada com ninguém menos que Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. Sabe o que ela disse? O quê? Ser-se livre
cesse livre é respeitar a liberdade do outro. Sim, Pronto. com certeza. Então, com isso, Simplesinho, nós mas encerramos bonitinho. esse debate hoje. Eu lhe agradeço a sua presença, lhe convidando para outros Com encontros, certeza, é só chamar que eu venho. viu? Para dizer que a liberdade tem limites. É um direito, mas ele não se sobrepõe aos demais direitos. Exatamente. Rogério, foi um prazer receber aqui. Na próxima semana, certamente você estará, porque o Osmir só volta daqui a 15 dias. Fique aí, então, à vontade das suas considerações finais ou alguma observação que você queira fazer em relação ao nosso convidado. Agradecer o convite mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui debatendo, conversando com os colegas e com pessoas inteligentes, capacitadas como o deputado Daniel. E fazer aqui um registro, deputado, eu sempre acompanhei seus mandatos, cobrindo a política, né, como repórter, e o senhor sempre foi um deputado equilibrado, sereno, tranquilo, ponderado, nos momentos de maior tensão política, na época dos governos do PT, o senhor sempre manteve a postura. Foi firme, mas nunca descambou para ofensa, né, para esse tipo de postura que desabona qualquer político. Então, fazer aqui esse registro, quem dera nós tivéssemos mais políticos, tanto de direita quanto de esquerda, com essa visão e com essa capacidade de diálogo. Obrigado, Rogério, obrigado. Na verdade, a gente sempre procurou ali realmente... Claro que às vezes a gente se excede, né, no calor do debate, ali na emoção do tema, né, e comete um outro vacilo, um deslize, mas realmente, como você disse, isso não era a regra, né, era a exceção mesmo. E todas as vezes que a gente ultrapassava esse limite, a gente tinha também a hombridade de dar aquele mesmo lugar, da mesma tribuna, e lá subir de novo e dizer, olha, quero me desculpar aqui com esse ou com aquele colega, né, por uma palavra mais dura que a gente tenha proferido e que pode ter ofendido, né, e com isso a gente sempre manteve ali uma boa relação. Com todos os deputados, né, da oposição, da situação, eu fui líder do governo, segundo mandato do governador Tião Viana, e a gente nunca teve dificuldade para aprovar, né, as matérias, justamente porque tinha um bom trânsito, né, um bom diálogo com os colegas não só, que não basta ter maioria na base de governo, né, muitas vezes você precisa dos votos, né, sobretudo se são matérias de emenda à Constituição, se são projetos de lei complementar. Da mesma forma agora, como líder do governo atual, o deputado Pedro Longo, que é um colega meu, professor da universidade, né, advogado também, e ele está sempre ali dialogando, né, de forma respeitosa. Acho que no parlamento a gente precisa disso, né? Os governos precisam dessa tranquilidade no parlamento, né, para aprovar suas matérias. Aí se o governo vai ser bom ou ruim, aí é outra história. Mas se ele tiver dificuldade lá na Assembleia, aí não vai funcionar mesmo. Aí não vai ser governo. Aí não vai ser governo, aí vai ser o caos. Né? Então, governos precisam de parlamentos equilibrados. Né? Então, a gente te agradece e a derrota é da democracia também, Rogério. Eu fui na balsa 2 vezes, a viagem é doída, a gente pega umas ferradas de pium e vai ouvindo o choro do surubim, mas o caminho de volta a gente sabe fazer também. Deputado, motivado pelo doutor Narciso no início do programa e agora pelo Rogério no final, eu também vou fazer aqui um reconhecimento. Obrigado. Ao seu comportamento político na Assembleia. Em algumas vezes aqui, fiz algumas perguntas, eu disse, olha, eu preciso me inteirar primeiro para não correr o risco de ser injusto com os meus pares, e muito menos com o governo. E muitos na situação ali já saíram atirando, né? Verdade. E outra coisa, o senhor foi o primeiro petista a falar sobre liberdade religiosa aqui de forma correta, porque a maioria, inclusive na campanha, dizia, não, isso foi iniciativa do governo. Não foi. O senhor teve o cuidado de dizer assim, ele sancionou a lei. Quem aprovou foi o Congresso. Foi o Congresso, então está aí. Então, mais uma vez, eu quero agradecê-lo e reconhecer também, assim como o doutor Narciso e o Rogério, que Obrigado. A sua falta vai fazer falta, sim. Obrigado. Mas não vou abandonar a política não, viu, gente? A derrota, Calma, aí não é o fim, né? Não. Eu estou com 42 anos, Muniz, então estou jovem ainda. Sou professor da universidade, então devo assumir a minha cadeira lá, né, no curso de Direito, as disciplinas, as turmas. Estou ansioso para isso, na verdade. Estou cursando um doutorado em Direito na UNB, então
é aquela história, né? Claro que ninguém quer perder, não vou dizer aqui que a derrota é boa, não é, é horrível, a gente sofre muito, né? Mas, como diz, o ditado, não há um mal que não venha para um bem. Então, o fato de não estar, a partir do ano que vem, no mandato, vai me permitir concluir esse doutorado que eu estou fazendo, que estava ficando difícil de conciliar, sabe? Eu preciso concluir os créditos e me concentrar para escrever, né, a tese. Então, o não estar no mandato a partir do ano que vem vai me permitir isso, né, cumprir com essa etapa também da minha vida, né, na carreira acadêmica. E daqui mais um tempo aí, daqui uns 2 anos, daqui em 2024, vamos ver o que vai dar, né? A gente vai acompanhando a política de longe, né, e quem sabe daqui 2 anos ou daqui 4 anos, não sei, a gente disputa uma eleição de novo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Tribuna Livre. Ao mesmo tempo, renovamos o nosso compromisso para voltarmos na próxima semana, segunda-feira, às 9h45 da noite, coladinho aqui no Roda Viva, com mais uma edição do programa. Eu e toda a equipe aqui do Tribuna Livre. Que todos tenham uma ótima noite e uma excelente semana. Boa noite.